E aí, tudo certo pra gente gabaritar português no próximo concurso? A gente sabe que tem um assunto que vira e mexe e dá uma dor de cabeça. Figuras de linguagem. Mas ó, pode relaxar. A ideia aqui é justamente desvendar esse negócio de uma vez por todas. Vamos transformar essa complicação toda em ponto garantido na sua prova. Pois é, olha só para essa frase. Já estou cheio de me sentir vazio. Dá um bug na mente, não dá? A gente lê e pensa, ué, como assim? Cheio e vazio ao mesmo tempo. Parece que não faz o menor sentido, mas faz. E é exatamente aí que mora a beleza e também o perigo das figuras de linguagem nas provas. Mas fica numa boa, porque até o final da nossa análise você não só vai saber o nome disso, como vai ter certeza de que é mais um ponto na sua conta. Beleza? Então qual vai ser nosso roteiro? Simples e direto. Primeiro, a gente vê o essencial da linguagem figurada. Depois, mergulha nas figuras de palavras e construção. Na sequência, as de pensamento e som. E para fechar com chave de ouro, uma estratégia matadora para a hora da prova. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. Sabe, antes de sair por aí decorando uma lista de nomes esquisitos, tipo metonímia ou paradoxo, a gente precisa entender uma coisa fundamental: a diferença entre o sentido real e o simbólico das palavras. Essa é a grande sacada para destravar qualquer questão sobre o tema. Olha, essa diferença é simples, mas é crucial. É o que separa quem acerta de quem erra. Pensa assim, a linguagem denotativa é o sentido do dicionário, o preto no branco. Faça uma fogueira com cuidado. Fogueira aí é fogo, né? Sem mistério. Agora, a conotativa, aí a coisa fica interessante. A fogueira das minhas recordações. A palavra fogueira virou outra coisa, virou uma imagem, virou a intensidade de um sentimento. E é nesse terreno, no do sentido figurado, que as bancas de concurso adoram pescar a gente. É aqui que o jogo acontece. E para a gente não se perder nesse caminho, tá aqui o nosso mapa. As figuras de linguagem são como se fossem famílias, sabe? 4 grandes grupos. Temos as figuras de palavras, que é quando a gente troca um termo por outro. As de construção, que mexem na ordem da frase. As de pensamento, que brincam com as ideias. E, por fim, as de som, que focam na musicalidade. A gente vai passar por cada um desses grupos agora. Certo, vamos abrir a nossa caixa de ferramentas textuais. Agora a gente vai ver na prática como a troca de uma palavrinha aqui ou uma mudança na estrutura da frase ali criam efeitos de sentido bem específicos. E, o mais importante, como é que isso costuma aparecer na sua prova. Aqui a gente tem duas figuras que vivem causando confusão: comparação e metáfora. Mas olha, tem um macete de ouro para a prova que resolve isso na hora. Se você ler a frase e encontrar uma palavrinha de ligação, um conectivo como, tal qual, feito, pronto, é uma comparação, está explícito. Agora, se essa palavrinha some e a frase vira uma afirmação direta, tipo, aquela moça é uma flor, aí, meu caro, é metáfora. É uma comparação implícita mais forte. Essa dica é matadora para eliminar alternativas. E olha que exemplo perfeito nessa tirinha do Armandinho. A mãe dele não diz, filho, você brilha como o meu sol. Não, ela vai direto ao ponto. Filho, você é o meu sol. Percebe a força disso? É uma metáfora pura. Ela está transferindo todas as ideias boas de sol, luz, vida, calor, o centro do universo dela, diretamente para ele. É uma imagem super poderosa. Seguindo em frente, vamos para outra figura que adora aparecer em prova, a metonímia. Se a metáfora é tipo uma comparação disfarçada, baseada na semelhança, a metonímia é diferente. A troca aqui não é por semelhança, é por uma relação lógica, uma conexão real. O exemplo clássico é quando a gente fala eu adoro ler Machado de Assis. Peraí, a gente não lê a pessoa, o Machado de Assis, né? A gente lê a obra dele. Essa troca do autor pela obra, isso é metonímia. E essa tirinha do Chico Bento traz um exemplo que, nossa, as bancas amam. A parte pelo todo. Quando ele fala em 800 cabeças de gado, é óbvio que ele não está falando só das cabeças flutuando por aí, certo? Ele está usando a parte, as cabeças, para se referir ao todo, que são os bois, o rebanho. Fique de olho nesse tipo de construção, porque é um prato cheio para a questão de metonímia. Agora vamos falar de uma coisa curiosa: a arte de não dizer. Elipse e zeugma são as figuras da omissão. Na elipse, você simplesmente tira uma palavra que todo mundo consegue entender pelo contexto. Se eu digo, na sala apenas 4 ou 5 convidados, está faltando o verbo havia, mas ninguém sente falta, certo?
O zeugma é um tipo de elipse mais específico. Ele omite uma palavra que já apareceu antes na frase, só para não ficar repetitivo. Vamos ver na prática. Na tirinha do Hagar, quando ele fala tem um nome, ele omitiu o eu. Eu tenho um nome. Mas a gente entende perfeitamente. Na outra, dos ratinhos, a resposta um descongestionante nasal só faz sentido porque a gente sabe que ele está omitindo o você é, que veio da pergunta. Nos dois casos, a omissão deixa o diálogo mais ágil, mais natural. Nosso cérebro completa a informação sozinho. Por elipse em ação. Muito bem, agora a gente entra num campo mais abstrato, o campo das ideias e dos sons. São as figuras que mexem com conceitos, com contradições e com a música das palavras. É aqui que a língua portuguesa mostra toda a sua expressividade. Ok, atenção máxima aqui, porque essa dupla adora derrubar candidato. Antítese e paradoxo. Qual a diferença? Pensa assim, a antítese coloca ideias opostas lado a lado. De um lado a pobreza, do outro a riqueza. Pobreza e riqueza são opostos, mas não estão na mesma ideia. Já o paradoxo, ele vai além. Ele junta duas ideias que se excluem dentro da mesma expressão. É uma contradição lógica. Lembra do cheio de me sentir vazio? Cheio e vazio se anulam, mas juntos criam uma terceira ideia, a de uma angústia que ocupa tudo. Essa pegadinha. E quem melhor para explicar isso do que o Garfield? Feliz segunda-feira. Na cabeça dele e na de muita gente, feliz e segunda-feira são palavras que não deveriam estar na mesma frase. São conceitos que se cancelam. A junção delas é tão absurda que vira um paradoxo, ou como ele mesmo diz, um oxímoro. É um exemplo perfeito de como a união de opostos pode gerar humor ou reflexão. Agora, uma que é, vamos dizer, mais tranquila de identificar. A prosopopeia, ou, como a gente costuma chamar, personificação. O nome é complicado, mas a ideia é super simples. É só dar vida, sentimentos ou ações de gente para coisas que não são gente. Tipo, o vento chorava na janela. Ou o dia acordou preguiçoso. Vento não chora e dia não acorda, mas a gente entende perfeitamente a imagem, não é? Olha que exemplo poderoso esse. Os pneus relincham de madrugada. Ué, pneu não relincha? Cavalo relincha. Ao usar esse verbo, o autor dá uma característica de ser vivo, quase de um animal assustado, para o pneu. A gente quase ouve o som agudo desesperado de uma freada brusca. É uma imagem muito, mas muito mais forte do que dizer simplesmente os pneus cantam. Isso é o poder da personificação. E para fechar essa sessão, a figura de linguagem mais barulhenta de todas, a onomatopeia. É basicamente a palavra imitando um som. Super comum em quadrinhos, né? O cabrum da explosão, o zaz de algo passando rápido, o toque-toque na porta. É bem direto ao ponto. Viu uma palavra que é escrita de um som, é onomatopeia. Não tem erro. Ok, a gente já viu a teoria, vimos um monte de exemplos, mas agora vem a parte que interessa de verdade. Como eu uso tudo isso para acertar a questão na hora do vamos ver? Porque não adianta nada saber a teoria se a gente não tiver a estratégia certa, não é mesmo? Então anota aí o plano de ataque em 3 passos simples e eficientes. Passo 1, leia primeiro o comando da questão. Antes de mergulhar no texto, saiba o que você está procurando. A banca quer uma metáfora, uma antítese. Passo 2, com isso em mente, leia o trecho e identifique a ideia principal. Tem uma comparação ali? Uma oposição? E o passo 3, o grande finale. Volte para as alternativas e comece a eliminar as erradas. Com a ideia-chave na cabeça, fica muito mais fácil ver qual não faz sentido. Isso poupa um tempo precioso. E para a gente fechar, um recado que talvez seja o mais importante de todos. Olha, não precisa pirar tentando decorar uma lista gigante de nomes. O segredo não é a decoreba. O segredo é entender como a figura funciona, qual é a lógica por trás dela. E isso, gente, só vem com a prática. Fazer exercícios, ver questões resolvidas, é assim que os nomes começam a fazer sentido e a identificação fica quase automática. Confie no processo. Agora eu deixo uma pergunta para você pensar aí com calma e que vai ajudar a direcionar os estudos. Quando está fazendo um simulado, qual dessas figuras de linguagem sempre te deixa na dúvida? É a metonímia? É a diferença entre antítese e paradoxo? Saber onde está o seu calo é o primeiro passo para se livrar dele. Mapeie essa dificuldade e foque nela. A prática contínua é o caminho para o sucesso. Bons estudos e até a próxima!